Que a graça do Senhor nos proteja e nos guarde. Que nos livre. Que o Senhor nos abençoe ricamente através da sua palavra. Vamos ler o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, verso 15. Vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Aleluia. Nessa noite eu quero falar sobre a praga. Já falamos sobre esse assunto algumas vezes, mas eu quero dar uma atualizada nesse assunto. A praga. Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Os olhos fechados. Senhor Deus, muito obrigado pela porção da tua palavra. Nós agradecemos o Senhor, porque é a palavra eterna do Senhor. É a palavra de vida. É a palavra que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Amém. Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus, abençoa-nos mais uma vez nessa noite. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar o hino. Encontro eterno. Espere só um pouquinho, que em breve Jesus voltará. Amém. Siga esta sua jornada, mas não pare nem para descansar. Espere só mais um pouquinho, que em breve Jesus voltará. Siga esta sua jornada, não pare nem para descansar. Nas nuvens com Ele vou me encontrar, e um abraço eterno nele vou dar. No céu já não existem mais estrelas, vai se erguer a bandeira de Deus. As flores já crescem mais bonitas, jamais se secará. As lágrimas já são passadas e a força da morte acabou. Nas nuvens com Ele vou me encontrar, e um abraço eterno nele vou dar. No céu já não existem mais estrelas,
vai se erguer a bandeira de Deus. As flores já crescem mais bonitas e o rio jamais se secará. As lágrimas já são passadas e a força da morte acabou. Nas nuvens com ele vou encontrar e um abraço eterno nele vou dar. No céu já não existem mais estrelas, vai se erguer a bandeira de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esperemos só mais um pouquinho. Amém. Porque um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. O Senhor prometeu e o Senhor virá na hora certa, na hora marcada, na hora pontuada, programada, estabelecida por Deus. Ninguém tem o poder de adiantar e nem atrasar o tempo de Deus. Não há um ser no universo que pode atrasar ou adiantar o tempo das coisas determinadas por Deus. Evidentemente que o homem pode mexer na natureza. Pode mexer na natureza. Mas na essência dela, ele não pode. O homem pode mudar alguns aspectos na natureza. Mas na essência dela, ele não pode. Vou dar um exemplo. Por exemplo, existe um espírito no mundo pairando sobre a sociedade. Esse espírito sodomita, esse espírito gomorrita, que invertem a inversão de valores humanos, onde a mulher passa a agir como homem e o homem passa a agir como mulher. A mulher começa a desenvolver alguns sentimentos contrários ao homem e o homem passa a sentir uns sentimentos contrários à mulher. Isso é uma causa natureza. Isso foi mudado na natureza. Os homens mudaram, diz a Bíblia, o uso natural. Natureza. Eles podem fazer isso. Mas na essência eles não podem. Não importa o quanto que um homem pareça mulher. Se ele nasceu homem, existe uma alma que Deus colocou nele masculina. Amém? Glória a Deus. Não importa o quanto que a mulher pareça com homem. Se ela nasceu mulher, há um espírito, uma alma feminina ali dentro. Então Satanás, ele pode mudar na natureza.
O homem pode seguir mudando suas tendências, mas a essência de tudo que foi estabelecido por Deus, o homem não pode mexer. Deixe o homem queimar as florestas. Deixe o homem acabar com a água. Deixe o homem matar o próprio homem. E, no entanto, o homem pensa que mudou alguma coisa. Não mudou. A floresta voltou para o que era antes. Na sua essência, ela não foi mudada. Ela voltou a ser molécula, voltou a ser átomos, que antes, originalmente, tinha sido dito pela palavra falada de Deus. Mata-se o homem, mas a essência, a alma, o espírito permanece. Estão entendendo, irmãos? Amém. Veja que o Senhor Jesus Cristo mandou uma cópia para a terra, mas o original fica com ele. Amém. Mandou uma cópia para a terra, mas o original fica com ele. O homem destrói essa cópia e tira mais cópias e arruina essa cópia e emenda essa cópia e escreve em cima dela, põe seus argumentos, suas razões, muda seus feitos, suas obras em cima dela. Mas Deus vai encarar todos eles no juízo com o original. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Deus guarda o original. Vocês sabem que nós estamos vivendo na era onde o falso e o verdadeiro estão andando juntos. Onde o falso e o verdadeiro. Só que muitas pessoas não entendem que o falso é um grande problema, porque ele se parece demais com o verdadeiro. As pessoas pensam que uma coisa falsa é facilmente de ser ridicularizada, e não é. É facilmente ser descartada, e não é. Porque ela se parece demais com a verdadeira. O falso se parece demais com o que é verdadeiro. Ao ponto de Jesus dizer que o falso, a falsidade doutrinária, a falsidade da unção, a falsidade colocada na palavra, nos dons, no comportamento, ele disse que seria tão parecido, que se possível for, enganaria o próprio eleito. Se fosse possível, enganaria o próprio eleito. Então não pensem vocês que uma coisa falsa, que anda paralela ao verdadeiro, não pensem vocês que a coisa falsa é tão simples de ser identificada e tão simples de ser descartada. Porque ela se parece demais com a verdadeira. Em relação à doutrina, em relação a ensinos, a coisa falsa, o falsismo do religiosismo, do enredo doutrinário, apresentam provas. Não pense você que os falsos não apresentam provas. Não pense você que os falsos não apresentam escritura, não apresentam Bíblia, não apresentam mensagem, não apresentam parágrafos da mensagem.
Se for assim, o que Satanás fez lá com Jesus lá no deserto tem alguma coisa errada. O diabo, o falso, ao lado do verdadeiro. Lá estava no deserto o diabo e Deus. Deus e o diabo. Jesus e Satanás. Satanás tentando Jesus. O falso ao lado do verdadeiro. E, no entanto, o falso estava tentando convencer o verdadeiro de certos assuntos, de certas coisas. Se Jesus não fosse um eleito, tinha caído. Se Jesus não fosse um eleito, tinha aceitado a oferta. A eleição de Jesus foi provada a cada tentativa. E, no entanto, a coisa falsa estava ali, com a coisa verdadeira na mão, citando a Bíblia. Ele citou os Salmos, levando Jesus até uma certa uma altura de um monte, e disse: salta-te para baixo. Faça isso, eu quero ver isso. Porque se tu és o Filho de Deus, certamente os anjos já têm ordens para te parar lá embaixo, para te segurar lá embaixo, na queda. Foi isso ou não foi que ele falou? Veja que o diabo citou a Escritura para Jesus. Citou a palavra, o falso, o imundo, o ridículo, o anátema. Citou a Escritura, citou a palavra. Mas Jesus era verdadeiro, era um eleito e não podia ser enganado. Ele era a palavra. Então, nessa era de Laodiceia que nós estamos vivendo, é a era exatamente do falso parecido com o verdadeiro. É a era em que o falso está sendo mais defendido como verdadeiro do que a própria verdade em si. É a era em que as coisas falsas, é a era em que as coisas ridículas, as coisas infames, é a era em que a falta da vergonha, a falta do pudor, a falta de respeito é mais praticada, é mais elevada, é mais conceituada do que as coisas verdadeiras. Para falar a verdade, nós estamos vivendo uma era em que a maioria da população mundial tem prazer de fazer as coisas erradas. Tem prazer de fazer o que é errado, pensando que estão fazendo certo, pensando que estão fazendo adequadamente, pensando que estão vivendo, mas ao mesmo tempo mortos. Na área da religião, da mesma forma. Na área religiosa, na mesma situação. As pessoas defendem com unhas e dentes a falsidade interpretativa, a falsidade da ideologia daquela doutrina, daquela igreja. As pessoas se defendem e enfrentam de unhas e dentes. E para honrar a doutrina, não importa se pessoas são feridas, não importa se mexe com ministérios, não importa se fala de ungidos, não importa
seu respeito termina para defender uma doutrina. E esse espírito, sorrateiramente, tem se arrastado lentamente, aos poucos, no meio do grupo do povo da mensagem. Infelizmente. Quem está entendendo? Então essa é a era. É a era da fantasia, das coisas fantasmagóricas. É a era onde as pessoas parece que estão vivendo no mundo das maravilhas. É a era em que as pessoas olham para Deus tendo um papel de um bom pai, um bom paizinho. E que todo mundo está fazendo o que pode para agradá-lo. E que todo mundo está se esforçando da maneira possível. Não importa o que nós façamos, Deus olha para o nosso coração. Essa é a ideologia pregada. Essa é a afirmação colocada. E, no entanto, o diabo, o espírito, o anticristo, falso profeta, que está prestes, a única coisa que impede ele é só o Espírito Santo que está aqui na terra. É a única coisa que impede para que o Filho, o homem do pecado, se manifeste, a besta. Mas depois de ter passado nessas eras todas de anticristo, falso profeta, porque o ministério de falso profeta é bem grande, viu? O ministério do anticristo começou ali nos dias da primeira era e foi até o dia que ele foi coroado. Foi até o dia que ele foi coroado como Papa. Sentado no trono, parecendo ser Deus, falando como Deus, mas odiando tudo que é de Deus. Dali para cá começou o ministério falso profeta. E desde então, até hoje. Mas o que impede para que o filho da perdição, o homem do pecado, se manifeste na pessoa do poder da besta, é só o Espírito Santo que está aqui na terra. E o Espírito Santo está aqui na terra na forma de palavra. Na forma de palavra, que é o alarido, que é uma mensagem, e que esta palavra, tomada no coração de crentes e de homens e de mulheres, essa própria palavra, que é o Espírito Santo, entrando no coração de um e do outro, é vivificado, e estando com esse poder da palavra falada, que foi revelado esses dias, dentro do coração do homem e da mulher, vivificado, porque tem muita gente que tem a mensagem, e sabe que ela é o Espírito Santo, mas não está vivificada no coração da pessoa. Não está vivificada no coração da pessoa. Não adianta eu entender e saber que isso aqui, o alarido, é o Espírito Santo em forma de palavra. Essa palavra, para poder me tirar da terra, me levantar no rapto, ela tem que vivificar no meu coração. Ela tem que vivificar na minha vida, no meu dia a dia. Ela tem que ser vivificada nas minhas palavras. Ela tem que ser vivificada nas minhas obras. Ela tem que ser vivificada no meu espírito e selada na alma. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Não adianta eu ter um conhecimento disso aqui. Aí eu sei que o sétimo anjo trouxe o alarido. É mesmo? Correto.
Eu sei que o sétimo anjo trouxe a revelação dos mistérios. Amém. Eu sei que o sétimo anjo está dentro da primeira fase da descida do Senhor. A voz de alarido. Amém. Eu sei que o ministério do sétimo anjo está intrinsecado, entrelaçado ao ministério do anjo forte, que desceu do céu, com o livrinho aberto. Correto? Mas veio para quê? Veio para revelar a palavra feita manifesta em nosso meio. E ela está aqui. A fé para o rapto está nas mensagens. Amém, irmão? Amém. Só que ela tem que vivificar em nossos corações. Aleluia. Ao ponto de que essa mensagem deixa de ser ela e nós passa a ser a própria mensagem. Amém, irmão? Passa a ser a própria mensagem. Que é uma coisa difícil no sentido, porque tem gente que tem dificuldade de tê-la em casa, quanto mais ser ela. Tem gente que tem dificuldade de tê-la, quanto mais ser ela. Quem está entendendo, irmãos? Então, observe que nós estamos vivendo exatamente nessa era enganadora. E não pense os irmãos, as irmãs, que o diabo, não na mensagem, mas no povo, não pense você que o diabo não pode mexer os seus pauzinhos. Como mexeu no tempo de Lutero após a sua partida. Como mexeu no tempo de Wesley após a sua partida. Que mexeu no tempo dos pentecostais quando a sua era acabou. E que mexe. E que está mexendo agora, depois de muito tempo, que o nosso querido profeta partiu para o Senhor. Não pense vocês e não passe na sua cabeça, na minha, de um cristão revelado, que o diabo não pode mexer os seus pauzinhos e que ele não tem poder de se infiltrar no meio das pessoas. Está muito enganado. Está muito enganado. Pois o disfarce perfeito de Satanás está hoje na terra entre o grupo chamado povo da mensagem. O disfarce dele na denominação foi encontrado. O disfarce dele entre o grupo organizado de Lutero foi encontrado. O disfarce dele no grupo de Wesley, depois da sua partida, foi encontrado. O disfarce dele no grupo pentecostal foi encontrado. Mas o perfeito disfarce dele, a perfeita performance disfarçada dele, está hoje no seio do povo da mensagem. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Disfarce. E você sabe que um disfarce é para esconder a real identidade que está por detrás da máscara. Que está por detrás da máscara. Para isso que serve o disfarce. O disfarce é para que as pessoas ou alguém não saiba o que está detrás da máscara. Sim, de trás da maquiagem. E, no entanto, nós estamos vivendo nessa era terrível. A era terrível. É a era em que Deus não suportaria uma coisa sem posicionamento. É uma era que Deus não aceitaria, não suportaria uma coisa que não vai nem vem. Que não é, que não é, que é, que não é. Uma coisa que Deus não suportaria, porque Ele disse, não é quente nem é frio, vocês não sabem o que querem. Vocês não sabem o que querem. Não sabem se posicionar.
Uma hora está quente, outra hora está frio. Uma hora está frio, outra hora está quente. Vocês não têm posicionamento. Você sabe por quê? Que a era de Laodiceia não tem posicionamento? E é considerada morna para Deus? Por causa do espírito do anticristo, falso profeta. Porque uma hora uma pessoa está arrebatado na verdade. Outra hora o espírito anticristo o arrebata para a sua falsidade. Uma hora ele está crendo nisso, firme. A outra hora não está crendo mais. Uma hora ele está se santificando bastante. A outra hora ele está mundanizado demais. É a era da incerteza, é a era da falta de posicionamento e de muita coisa estranha acontecendo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E o diabo, Satanás, o nosso adversário, não gosta desse tipo de ensinamento. Não gosta. Porque ele fica escondidinho nas lacunas. E aí tem muitas pessoas que têm uma vara bem curtinha e quer cutucar o diabo. E assim não vai dar certo. Cutuca a cobra com a vara curta. E ela te dá o bote. Então observe bem que nós falamos aqui na terça-feira, acho que eu usei essa mesma escritura, foi? Usei a mesma escritura, mostrando o quê? Mesmo com toda essa falsidade, com todo esse falsismo doutrinário, com toda essa falsa aparência cristã, com toda essa falsidade de fé relacionada a Deus, Deus demonstrou na era de Laodiceia que Ele e mais ninguém tem o discernimento e pode falar assim: eu sei as tuas obras. Amém, irmão? Amém. Eu sei, não me engane. Não tente me enganar. Eu sei as tuas obras, de que não és nem quente e nem frio. Então Deus está falando para esta era: faça a coisa certa, porque eu sou Deus e sei o que está fazendo. Amém, irmãos? Amém. Faça a coisa certa. Se seu amém for um amém, seja um amém verdadeiro. Se vai dar um glória a Deus, que seja um glória a Deus vindo da alma, do profundo verdadeiro. Se tu vai abrir a boca, eu aceitei, deixa que aquilo seja verdadeiro. Amém. Se você dizer eu amo o pastor, então seja verdadeiro. Amém. Que venha do profundo da alma uma coisa verdadeira. Porque se não for, Deus para essa área diz: eu sei. Amém, irmão? Eu sei. Nessa era maldita, nessa era turva, dessa cor amarelada, desse amarelão na sociedade, desse amarelão no mundo, e a morte caindo por todos os lados, morte no sentido espiritual, morte no sentido natural, morte por todos os lados. Essa cor amarelada, esta juntura, esta composição, esta mistura de cores, que resultou no cavalo amarelo, que representa a morte, e o diabo cavalgando em cima dele, que está aí em todos os níveis da sociedade, seja no governo, seja na família, seja no mundo eclesiástico, no mundo da política,
seja no mundo da arte, no mundo da crítica, seja o que for, o diabo não está poupando nenhum nível na sociedade em cima dessa terra. Salvo, porém, os filhos e filhas de Deus. Salvo, porém, os filhos e filhas de Deus. Você sabe o que o mundo está tentando fazer? O mundo está tentando fazer o que é certo, tentando fazer o que é correto. Mas o problema é que eles escolhem qualquer pessoa para poder fazer a coisa para eles. Como nos dias de Eliseu. Eles estavam ali com fome, estavam precisando comer. E, no entanto, apanhou um homem ali, uma pessoa que talvez sabia fazer uma comidinha. A questão não é saber fazer a comida, é escolher o material certo para colocar dentro dela. A questão não é pregar um bom sermão, é ter conhecimento da palavra revelada. Amém, irmão? Amém. E ele pegou ali no meio do mato qualquer tipo de erva e foi colocando no meio da panela. E quando ele misturou, foi cozinhando, aquela coisa ficou preta, ficou negra ali dentro. E ele disse: pai, eu estou vendo a morte na panela. Se as pessoas tivessem comido, iam todos morrer, porque havia morte na panela. Mas aí tem que ter a pessoa certa. Temos um profeta, amém, irmão? Amém. Temos um profeta para colocar o ingrediente certo, a coisa certa. O mundo quer fazer o que é certo, mas a pessoa certa para poder fazer, eles não querem. No fundo da alma das pessoas, eles querem que o mundo tenha paz. Eles querem que tenha harmonia. Eles querem ter segurança. No fundo, há um desejo, mas eles não querem a pessoa certa para realizar isso na vida deles. Eles não querem a pessoa certa. E, no entanto, anda colocando nas suas panelas da alma, nas suas panelas da mente, nas suas panelas do coração, injetando coisas. E no final, quando vai misturar tudo, dá morte. Oh, meu pai, tem morte na panela. Eliseu disse: põe um bocado de farinha e jogue na panela. Amém, irmão? Amém. Jogue na panela a farinha. A farinha ali era a palavra, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Querem comer na panela sem o Espírito Santo? Querem comer na panela sem a palavra? Por isso que as pessoas aí estão comendo de qualquer coisa, comendo de qualquer prato denominacional, comendo de qualquer panela denominacional, e até de qualquer prato na mensagem. Então você observa bem que aquele rapaz, presta atenção, que era como se chama? O fazedor de comida? O cozinheiro. Era um homem que tinha experiência com comida. A questão é que quando ele estava acostumado a pegar sempre as mesmas ervas, apareceu uma no meio delas que parecia ser igual. Estão entendendo, irmãos? Amém. Aquele homem que fazia comida para os soldados era o homem da cozinha. Era o homem acostumado com comida. Era o fazedor de comida. Mas quando ele foi pegar o alface, vamos dizer assim, tinha outra planta que parecia o alface. É alface também, deixa eu colocar dentro. Ele estava acostumado com aquilo. Mas aquilo era parecido com o que ele pegava. Parecia com o que ele pegava. E ele foi, pegou e veio com aquele junto a erva daninha. Veio a erva junto. E ele colocou na panela e foi misturando. Misturando. O que foi que definiu a escuridão na panela? O que foi que definiu a escuridão na panela? É que a natureza, ou o sumo, ou o líquido, ou
aquilo que estava na outra erva demonstrou dentro da panela. Ele disse, tem alguma coisa errada, eu estou acostumado a fazer isso, tem alguma coisa errada. Tem morte aqui dentro. Tem morte aqui dentro. Ainda bem que ele discerniu a tempo. Amém, irmão? Amém. Ainda bem que ele discerniu a tempo. Porque tem pessoa que mistura e já vai lá comendo. Não discerne primeiro, não pensa, não ora primeiro, não examina, já vai logo comendo. Ele não, ele discerniu rápido. Ele disse, tem morte aqui. E ninguém vai comer isso enquanto não resolver isso. Tem um enredo aqui. Tem algum pensamento errado aqui. Opa, tem um enredo aqui. Tem que ter. Vamos chamar o profeta. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Vamos chamar o profeta. Só ele que tem a palavra final. E Elias disse, olha, tá fácil de resolver. Apenas joga farinha no meio. Porque o Espírito Santo conserta tudo. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Porque a palavra conserta o erro. Amém. A palavra corrige o erro. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão? Graças a Deus. Tem muitos irmãos e muitas irmãs e muitas igrejas, muitos ministérios que viraram panela. E que misturou com alguma coisa, misturou com o mundo, misturou com a doutrina, misturou com julgo desigual, misturou com amizades estranhas e virou morto na panela, meu filho. Então, põe a coisa correta aí. Amém, irmão? Amém. Põe a coisa correta, porque a palavra vai corrigir o erro. Amém, irmão? Amém. A palavra vai corrigir o erro. Glória a Deus. Já fizemos isso aqui, amém, irmão? Amém. Já colocamos uma vez a farinha na panela e corrigimos o erro. Amém, irmão? Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Aleluia. Acostumado em fazer comida, acostumado em pregar a palavra, saí pelo campo e peguei uma erva que parecia aquilo que eu pregava. E eu comecei a colocar na panela. Mas Deus foi maravilhoso, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Aí colocamos a revelação, colocamos a farinha, colocamos a palavra corrigiu o erro, amém, irmão? Amém. Graças A a Deus. palavra corrigiu o erro e todo mundo pode comer tranquilo. Aleluia. Graças a Deus. E as pessoas podem comer tranquilo. Graças a Deus. Os outros decidiram continuar comendo da panela da morte. Então observe que nós estamos vivendo num tempo terrível, um tempo difícil, muito difícil. Essa mornidão, essa era da mornidão, Deus sabia que a igreja do tempo do fim, Deus sabia que ia haver dois grupos, duas igrejas. Deus sabia que no tempo final haveria dois grupos, duas igrejas, dois tipos de virgens. Ele sabia que haveria. E que as pessoas dificilmente saberiam identificar da maneira correta. Porque são virgens na palavra, são puras nesse sentido. Ouviu a voz do mesmo clamor, levantou-se na mesma hora que a voz disse. A única diferença é que uma tem azeite demais e a outra tem azeite pouquinho. A única diferença é que a outra tem azeite transbordando e a luz acesa como nunca. E a outra um pouquinho de azeite e um pouquinho de luz. É o tanto de azeite que você tem, é o tanto de luz que você tem. Se você está cheio do Espírito Santo, você tem muita luz. Você tem muito de Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí o Senhor Deus saberia que haveria essa situação no fim. O Senhor Deus saberia que essas duas igrejas
reclamaria ser a própria noiva. Essas duas igrejas do tempo do fim reclamaria ser esposa e que por direito deveria entrar no arrebatamento. E que por direito deve ir no rapto. Deus sabia que no tempo do fim apareceriam esses dois grupos. Essas duas igrejas reclamando como sua esposa. Reclamando como herdeira de tudo. E no entanto elas esquecem, muitos delas esquecem, que cada pedrinha, lembra-se que o irmão Branham disse que quando a mulher casava, ela usava um diadema. E aquele diadema virava-se uma dracma, com 10 pedrinhas. Ela usava na cabeça. Um diadema com 10 pedrinhas. Ela casava e imediatamente era colocado aquele diadema para provar para todo mundo na região que aquela mulher era compromissada, era a mulher que tinha um marido e que ninguém deveria mexer com ela. A dracma. Jesus pregou essa parábola das 10 dracmas da mulher. Só que existe uma diferença muito grande aí, porque se haveria duas igrejas do tempo do fim que reclamaria como sendo sua esposa e herdeira de tudo, e ainda até, vamos dizer assim, ainda até para a justiça, provando que é a esposa, não, mas eu tenho mensagem, não, mas eu tenho tabernáculo, mas eu crio a mensagem, mas eu tenho as literaturas, dando provas e nos provando. E aí eles esquecem de outro fato. Porque as pedras, é as pedras que vai provar. É as pedras que provarão. Porque aquelas pedras lá, que era colocada do diadema, que formava a dracma, cada pedrinha significava uma virtude que aquela mulher tinha para com seu marido. E essa virtude não podia ser quebrada. Só que essas pedrinhas, para hoje, são pedrinhas de revelação. Pedra na Bíblia é revelação. Amém, irmãos? Amém. Pedras. E como é que vai as pedras? Como é que vai a pedra da dracma do companheirismo tal? Como é que vai as pedrinhas do companheirismo tal? Como é que vai a dracma da igreja do companheirismo tal? Como é que vai a dracma das pedrinhas do companheirismo tal? Essas pedrinhas chamam revelação. Amém, irmãos? Amém. É a revelação. É a revelação. E se essas pedras não brilharem, e se essas pedras não ofuscar a verdadeira cor que ela produz, a Brana disse, olha, era a mesma coisa de consultar o peitoral de Arão. Sabe que o peitoral de Arão tinha 12 pedras, né? Amém. 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo. Um povo. 12 cores. E quando não tinha profeta, aquele peitoral que estava em Arão era colocado na sucessão sacerdotal. Então, quando eles queriam consultar a Deus, o sacerdote usava o peitoral de Arão e ia diante das pedras. E eles chegavam e diziam, e falava, e demonstrava o que desejava, o que queria fazer, se era do Senhor ou não, se Deus estava naquilo ou não. E o irmão Branham ensina, se as pedras brilhassem, se cada pedra brilhasse, Deus estava naquilo. Amém. Mas se nenhuma pedra brilhasse, Deus não estava naquilo. Não importa se a pedra continua lá. Não importa se as mensagens continuam na minha casa, na minha estante. Se a minha revelação, se o meu entendimento não bate com isso aqui, amém, irmão? Amém.
A minha fé não pode ir contra a fé original que foi exposta aqui. Amém. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Não importa o quanto eu defendo a Bíblia, o quanto que eu prego ela, o quanto... Mas se minha interpretação, se o meu entendimento não estiver de acordo com a palavra, não importa o quanto de pedra eu tenho, não está brilhando. E brilhar aí significa harmonizar. Brilhar aí significa combinar. Amém, irmão? Amém. Encaixar. É o que está acontecendo. Aleluia. É o que está acontecendo. A única forma de desmascarar esse cavaleiro do cavalo amarelo que está andando, cavalgando sobre muitos ministérios é o encaixe da palavra. Amém. Amém. É a harmonização da palavra. Amém, irmãos? Amém. É a harmonização. Quero que você preste atenção que enquanto a águia estava lá no rancho, ela pensava que ali era a casa dela. E vai lá alguém falar com ela que é ali na casa dela. Fala, aqui é minha casa. Não, você não é. Aqui não é sua casa, águia. Aqui é meu rancho. Enquanto a águia estava no terreiro daquele rancho, ela disse, aqui que é meu lar. E vai lá entender, vai lá falar uma coisa com ela, você vê. Qualquer vizinho, não, você é águia, você não fica aqui não. Não, aqui é minha casa. Enquanto ela estava no puleiro, junto com a galinha, com seus irmãos pintarinhos, aqui é meu lar, aqui é minha casa. Vai alguém lá, um vizinho, não faça isso, você é uma águia, você não está vendo que isso é diferente? Não, aqui é minha casa. Mas a única coisa que convenceu ela de que ela era uma águia é quando ela viu o grito que harmonizou, amém, irmão? Amém. Que encaixou, que harmonizou com a natureza dela. Glória a Deus. E quando ela ouviu o grito da mãe águia que passou por cima do rancho e aquilo combinou, encaixou. Eu quero que os irmãos prestem atenção que existem dois grupos. O enredo, o ensinamento errado também encaixa com as almas que estão debaixo, que estão encarceradas. Também encaixa. Interpretação errada encaixa para os que estão predestinados a encaixar errado. Não pense que a verdade, a revelação genuína, só encaixa só com os genuínos cristãos, não. O erro, o ensinamento errado, a doutrina errada, o espírito errado, também é enviado para se encaixar com aqueles que estão também predestinados a ser encaixados com ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Ao ponto que o profeta diz uma mentira falada, pregada, ensinada várias e várias vezes, para quem prega e para quem ensina e para quem crê, torna-se depois uma verdade absoluta. Amém. Para a pessoa. E defende com unhas e dentes até morrer. Estão entendendo, irmão? Amém. Glória a Deus. Esta é a realidade. Aí você fala assim, mas pastor, hoje é um culto de Santa Ceia. É um culto de Santa Ceia, deveria ser um culto diferente, para poder alimentar nossas esperanças, ficar mais firme com Deus na nossa comunhão e tudo mais. Irmãos, é exatamente o que estou fazendo. Amém. Graças a Deus. É exatamente o que estou fazendo, porque se você estiver equilibrado aqui e aqui, que adianta a comunhão? Que adianta a ceia? Os irmãos entendendo? Amém. Amém. Se não estiver equilibrado aqui e equilibrado aqui e certo aqui, Graças a Deus. que adianta tomar o pão e o vinho, se não estamos equilibrados aqui e certo aqui? E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. É. Diante desta era, quem está se livrando da mornidão, dessa parede, porque a mornidão é uma situação difícil, irmão. A mornidão, se você observar, em cada era,
Em cada era há uma praga. Em cada era há uma praga. E a praga para a era de Laodiceia é uma praga diferente de todas as pragas das eras. A praga que foi estabelecida, a praga que viria para a última era, é a pior de todas as pragas em todas as eras, diz o irmão Branham. É a pior de todas. Por quê? Presta atenção. Porque se é o tempo da apostasia, também é o tempo da mornidão. Se é o tempo de mornidão, Deus não engole, Deus vomita fora. Então, essa praga, essa apostasia, mornidão, essa praga, é aquilo que o profeta disse, que é a última coisa que vai cair sobre as pessoas na terra. É a morte espiritual. Espiritualmente falando. Está aqui na mensagem, redenção pelo poder. E a última praga que vai atingir a terra, espiritualmente falando, é a morte espiritual. Verdade. Essa é uma praga terrível. Essa praga é terrível. Porque é a morte espiritual. E, no entanto, essa morte espiritual, ela é tão suspeita em si para falar, ela é tão terrível, que essa morte espiritual, que seria a última praga que cairia na terra, poderia enganar as pessoas, porque sendo morte espiritual que atingiria as pessoas pulariam, gritariam, falariam em línguas, dançariam no espírito, mas mortos espiritualmente falando. E a pessoa pensa que um morto espiritual é estar ali no cantinho, é estar ali tristinho, é estar ali da cama, é sem querer nada da igreja, é sem querer nada de ir no culto. Não, morte espiritual, pelo contrário, tem sede de querer mais. Morte espiritual é fazendo uma coisa que parece ser certa, mas não é. Pode estar pulando em igreja, pode estar fazendo igreja, edificando, construindo, indo para o monte. Morte espiritual é tentando fazer uma coisa, pensando que é certa, mas não é. Quem está entendendo, irmão? Aleluia. Eles não entendem o que é morte espiritual. Pensa que morte espiritual, fulano tal não vem mais na igreja, fulano tal não vai vir mais, fulano tal está parado. Não é isso não, gente. Provérbio 14, 12. Provérbio 14, 12. Provérbio 14, 12. Não é, gente. O povo pensa que morte espiritual é ficar ali parado, tá morto. O fulano tal não volta mais, aquela igreja acabou. Não é isso não, gente. Morte espiritual é quando a pessoa está tentando fazer uma coisa, pensando que está fazendo correto, mas não está. O que é iniquidade? Tiago diz o que é iniquidade, gente. Aleluia. Iniquidade é saber fazer o que é certo, mas não faz. Estão entendendo, irmãos? Então diz, a última praga que cairia na terra seria a morte espiritual, espiritualmente falando. Vivos, dançando, alegres, e pulando, e gritando, e enriquecendo, e tendo mais membros, e tal, mas mortos espiritualmente falando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. É isso. Olha aqui, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Aqui tem um grupinho. Aqui tem um grupinho aqui, ó. Lá em cima, assim, em Jerusalém, assim, tem um grupinho aqui. Tem assim, lá em cima, um cenáculo. É uma escadaria que sobe até chegar lá no cenáculo. É um lugar bem apertado. Tinha quase 120 pessoas aqui. Todos esperando a promessa que Jesus Cristo tinha prometido. No cenáculo. Certo? Amém. O que tinha na cidade? O que tinha na cidade? O que tinha na cidade? Pentecoste, festa. Festa de Pentecoste.
Festa fala de agito, gente. Festa fala de palma, de cantar, de louvar. Estavam mortos e não sabia. Estavam mortos e não sabia. Os vivos estavam lá em cima. Quem está entendendo, irmão? Os vivos estavam lá em cima, que tinha dado ouvido à palavra. E o povo aqui embaixo festejando, glorificando e glorificando a Deus, e festa, e festa. Quem estava morto? Quem estava vivo? Os outros estavam sentados em treva, né? O povo não sabe o que é morte espiritual, gente. Verdade. O povo não sabe. A morte espiritual começa aqui, ó. Na mente. Um entendimento errado. Uma compreensão errada. Então observe que esta última praga, esta era morna, esta era da mornidão, esta era da apostasia, esta era em que as pessoas estariam com o que é certo na mão, fazendo errado. Esta era em que as pessoas estariam com o que é verdadeiro na mão, agindo errado. Quem está entendendo, irmão? Amém. É a era onde o mundo religioso diz: eu estou pouco me lixando que a Bíblia diz, mas eu continuo sendo crente assim mesmo. É a era em que a religião diz: eu não estou nem para Paulo, estou nem para Pedro. Quero saber de Paulo, quero saber de Pedro, quero saber de Jesus. Essa era a morna. Na mensagem é: não, nosso grupo que é grande, nosso pastor que recebeu a revelação, não quer saber o que o William Branham disse. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Amém. É a era da mornidão. É a era da apostasia. É a era, irmãos, que aquele que está em pé, quando eu digo em pé, não é em pé. Quando eu digo em pé, é em pé na revelação. É em pé no entendimento. Amém. Na compreensão. Glória a Deus. Na posição. Amém. Olhe para que não caia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. O profeta disse que, o profeta irmão Branham disse que de tudo que Lutero fez, de que tudo que Lutero praticou, o ministério dele se fecha e se coroa em uma coisa só. Como assim, pastor? Se fecha e se coroa numa coisa só. Que com o poder que tinha o seu ministério, com o poder que tinha, com a ascensão que tinha, com a multidão que o seguia, com os sinais e maravilhas que também o seguia, e o fanatismo tomou conta do grupo, de Lutero, que Lutero foi capaz de manter a sua mente sadia. Amém, irmão? Amém. Controle, equilíbrio, no meio de tanto fanatismo que tinha no meio do grupo da mensagem, no tempo de Lutero. E ele ficou sóbrio, não deixou que a fama, não deixou que o dinheiro, a igreja, o edifício, o nome, arrasasse com ele. Mas, diz o irmão Branham, ele ficou sóbrio no meio de tanta tonteria e no meio de tanto fanatismo que houve entre o povo. Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Todos os homens de Deus ficaram assim. Todos os homens de Deus, em meio ao poder, em meio ao que Deus está fazendo, que soube ficar com a sua mente sóbria, é esse que manteve o equilíbrio. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Jesus ficou sóbrio, manteve o equilíbrio. Quiseram fazer dele rei, quiseram fazer dele uma grande pessoa, e ele manteve sóbrio naquilo que Deus prometeu ele fazer. Amém. Amém, irmão? Amém. Amém. Paulo disse: eu podia ter isso, eu podia ter aquilo outro, eu podia ter aquilo outro, mas eu mantive assim. Amém, irmão? Aleluia. William Branham, a mesma coisa.
no meio de tantos fanatismos, esses homens manteram sóbrios. Estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. E são espírito. E são espírito. E o homem gosta de um salto. Isso está no homem, sabia disso? É a natureza do homem caída. Depois da natureza caída, irmão, está no homem. Depois que o homem caiu, está no homem ter um salto. Um dia eu perguntei para um colega meu, eu disse, mas por que você fez faculdade para ser doutor nisso? Eu não fiz por causa disso. Eu fiz para as pessoas me chamarem de doutor, porque eu gosto de doutor. Sim. Diga ao homem, você é o maior homem, você é o maior pregador. Bate nas costas dele. Se ele não manter sóbrio, manter equilíbrio. Que entenderam, irmãos? Amém. Você é o cara, você é o que entende, você é o que compreende. Dá ele um salto. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o homem sempre gosta disso. Aí o povo acaba com os ministérios. O povo acaba com o homem. É o grande homem, é o maior pregador. O povo que acaba com o homem. E se aquele ministério tiver alguma coisa de Deus, diz o profeta aqui, Deus faz você amargurar, fazer com que aquele homem caia. Para você tirar os olhos daquele homem. Estão entendendo, irmãos? Amém. Para fazer tirar os olhos daquele homem. Para você colocar seus olhos em Deus. Amém. Amém. Colocar na palavra. Um dia isso aconteceu. Tinha um rapaz na igreja de Mombrana. Tinha um rapaz na igreja de Mombrana que tudo para ele é Mombrana. Mombrana é o homem, Mombrana é o santo, Mombrana é isso, Mombrana é aquilo outro. E ele só colocando Mombrana em cima. Um dia certo, ele pegou carona com o profeta no carro. Pegou carona com o Mombrana. E passando na avenida tinha uma mocinha mal vestida. Mombrana só deu uma olhadinha assim. Rapidamente, aquele lance assim. O rapaz logo olhou assim, Mombrana. Os irmãos vêm, né, irmãos? Amém. Ele disse, por isso, irmão, que eu coloco uma cruz na frente do meu carro. Porque toda vez que isso acontece, eu coloco uma olho na cruz. De onde vem meu socorro? De onde vem minha salvação? Amém, irmão? Tirou o olho do profeta. Tirou o olho dele. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ué. Que olhar para Jesus, olhar para a palavra. Amém. Tira o olho do João, do Joaquim, do Tião. Tira o olho de homens. Põe o seu olho na palavra. Amém. Agora, é claro que a Bíblia não... A Bíblia dá o direito de você e eu honrar aqueles a quem Deus honra. Amém? Amém? De honrar aqueles a quem Deus honra. A Bíblia dá esse direito. De honrar. Agora, muitos têm convertido a honra em trono. Em majestade. Aí é difícil. Amém, irmãos? Amém. Só o nosso Deus é digno de adoração. Amém, irmãos? Só o nosso Deus. Olhe sempre a Jesus. Vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Deus é o Salvador.